Você já ficou ansioso a ponto de perder o sono, angustiado, triste, com medo? Se a resposta é sim, eu quero pedir para você ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar a sair dessa, tá bom? Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor, porque eu acredito que a única coisa que pode e é resposta para todas as coisas é a palavra do Senhor, porque era a voz de Deus escrita. Em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 4, vai falar de uma história de um homem que era um grande homem de Deus, um homem cheio da presença do Senhor, e mesmo assim, esse homem, ele teve ansiedade, ele teve medo, ele pediu até mesmo para morrer. Às vezes a gente pensa que a gente está vivendo tudo isso sozinho, e quando a gente vai procurar conselho, a gente vai procurar ajuda de alguém, a gente ouve que talvez a gente não tem fé, às vezes a gente ouve que está tão separado de Deus que a gente não consegue ter fé, não consegue ver aquilo que Deus tem para nós. E por isso eu queria falar a respeito da história desse homem, um grande homem de Deus que não conheceu a morte e mesmo assim passou por ansiedade. Vamos ler junto comigo 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 em diante. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Amém? Queridos, aqui, ele tinha acabado de sofrer uma ameaça. E quando ele sofre essa ameaça, ele sofre essa ameaça de vinda de Jezabel, de Acabe, ele fica desesperado, ele fica com medo. E a ansiedade, ela tem esse poder de fazer a gente enxergar a pior coisa, o pior cenário possível para que aquele mal venha nos acontecer. A gente começa a olhar para o futuro e só vê maldade, só vê coisa ruim acontecendo e a gente fica ansioso, a gente fica com medo por algo que ainda nem aconteceu, por algo que talvez pode acontecer. Mas a ansiedade, ela tem esse poder de nos fazer pensar no pior cenário possível. E por que eu estou falando isso? Às vezes a gente pensa que isso é simplesmente nós que vamos viver esse tipo de coisa e que homens de Deus não vão viver, que pessoas de Deus não vão viver. E quando nós estamos vivendo, a gente pensa que está em pecado. Só que sabe, a resposta de Deus para Elias não foi cara, eu estava esperando a perfeição de você, eu estava esperando que você fosse perfeito, que você não sentisse dor, que você não se magoasse, não se entristecesse, não sentisse medo. Deus não fala isso para ele. Quando Elias ele pede a morte, Deus envia um anjo. Às vezes nós pedimos algumas coisas para Deus e nós não sabemos o que pedimos, né? E quando ele pediu a morte, Deus manda um anjo, fala para ele se alimentar. Aqui o texto vai falar que nem se alimentar ele não estava nem comendo, ele estava fugindo, caminhando para o deserto, sem rumo, sem lugar, simplesmente indo, caminhando, falando: Senhor, me mata, eu já vivi muito, já vivi suficiente, tira a minha vida, Senhor. Quantos de nós já chegamos ao ponto de pensar em tirar a nossa própria vida por causa da ansiedade, do medo, da depressão? E eu quero te falar, meu querido, que se você chegou até esse vídeo não é à toa. Deus ele pode te tirar dessa, Deus ele tem um processo de tratamento para te tirar dessa, tá bom? Então eu preciso que você creia nisso. O primeiro ponto, eu preciso que você acredite nisso, que Deus ele não se esqueceu de você. Deus não está te punindo com essa ansiedade, Deus não está te punindo com essa dor, com essa angústia, não. Deus, quando você está passando por esse momento, o maior desejo do Senhor é passar com esse momento com você. Ali em 1 Reis, olha o que vai falar aqui no versículo 7, tá? Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. O anjo está falando assim: cara, você não vai morrer agora. Meus planos para a sua vida não acabou agora. E aí o anjo ele vai falar para Elias, e Deus vai falar para Elias, né? Vai vir através de uma manifestação, vai vir terremoto, vai vir fogo, vai vir tudo isso, mas Deus não estava nisso. Só que de repente vem uma brisa suave, uma brisa de renovo, uma brisa de conforto sobre a vida de Elias. Elias tampa o rosto e Deus fala com Elias. E Deus começa o processo de tratamento com Elias. Às vezes a gente quer fugir da presença de Deus, às vezes a gente quer fugir dos problemas e das situações. Às vezes nós enxergamos um mal que nem aconteceu ainda e pensa que não tem escapatória, não tem saída, e por isso ficamos desesperados. Só que a palavra do Senhor, o processo de tratamento do Senhor, o primeiro ponto é a presença de Deus.
Deus ele não quer te magoar, Deus ele não quer te punir, Deus não quer te corrigir, Ele quer derramar a presença dele. E o primeiro ponto da cura de Elias foi a presença. O Senhor veio naquele lugar e falou com ele. O segundo ponto foi o discipulado. Deus ele falou, vai lá ungir isso, ele unge aquilo e tal, e chama Eliseu para ser o seu companheiro, para estar junto com você. Às vezes a gente quer viver sozinho no momento de ansiedade, sozinho no momento de tristeza, só que a igreja do Senhor, a comunidade, é a força da igreja, é onde Jesus se manifesta. A palavra do Senhor vai falar, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, meu querido, talvez você até está vendo live, vendo vídeo, vendo isso, vendo aquilo, isso é muito legal, isso é muito bom, mas melhor do que qualquer coisa que você possa fazer é estar na igreja do Senhor. É juntos seguir ao Senhor, porque a comunidade, sabe, viver em célula, viver num pequeno grupo, onde as pessoas vão te amar, onde as pessoas vão te receber, onde as pessoas vão cuidar de você, onde você vai poder rir, onde você vai poder brincar, se divertir, ser você mesmo, ter um ambiente seguro para amar as pessoas, ter um ambiente seguro para ser amado. Esse é o processo de tratamento que o Senhor colocou sobre a vida de Elias. Primeiro, eu vou derramar a minha presença sobre você, como já tinha derramado antes. Mas agora, eu também vou fazer de você uma pessoa que está compartilhando, que não está sozinho mais, mas que está compartilhando isso com outras pessoas, que está em comunidade, que está junto com outras pessoas. O apóstolo Paulo ele também vai falar do processo de tratamento. Eu quero abrir a Bíblia com vocês, deixei marcado aqui. Um papel, vamos ver se ainda tá fácil aqui. E lá em Filipenses 4, tá? Aí ficou mais fácil. Filipenses 4, versículo 6 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe o que o apóstolo Paulo ele estava ensinando? Ó, não andem ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade era algo presente até naquela época. E aí ele fala assim, mas pelo contrário, vocês quando apresentarem algum tipo de ansiedade em vocês, se apresentem diante do Senhor com oração. Então tem a primeira coisa, o primeiro processo de cura é a presença, o segundo é o discipulado, é andar junto. E o terceiro deles, aqui o apóstolo Paulo vai repetir isso, o primeiro, oração, você precisa orar. Precisa da presença do Senhor, você precisa buscar no Senhor a presença deles. E aí ele vai falar para uma igreja, para uma comunidade. Então ele não vai instituir o discipulado ali, mas ele vai falar para a comunidade. Então isso quer dizer que aquele povo já estava junto, já estava praticando o segundo hábito da cura da ansiedade. Mas o terceiro hábito, não menos importante, a ciência descobriu isso há pouco tempo. Só que já está na Bíblia há muitos e muitos anos, há milênios de anos, a Bíblia já fala sobre isso, sobre a cura da ansiedade. Um dos pontos que a ciência fala da cura da ansiedade é a gratidão. E aqui o apóstolo Paulo vai falar assim, mas com ação de graças. Na oração de vocês, no pedido de vocês, apresentem ação de graças. O que é graças? É gratidão. Às vezes, quando nós estamos passando por um momento difícil, a gente tem dificuldade de enxergar aquilo que o Senhor já fez por nós. Esses dias eu estava passando por uma dificuldade muito grande, um problema muito grande na minha vida, sabe? Aos meus olhos, pelo menos, era muito grande. E aí eu estava desesperado, ansioso, com medo. E aí eu cheguei em casa um dia e eu lembro que eu sentei no meu sofá, estou olhando para lá porque meu sofá fica lá. E eu estava sentado no meu sofá e aí angustiado, sabe? Triste com a situação e com tudo que estava acontecendo. E meus filhos querendo brincar, querendo chamar minha atenção ali, brincar comigo. E aí, de repente, o Espírito Santo, ele falou ao meu coração. E aí ele falou que eu estava perdendo o melhor que o Senhor tinha para me proporcionar. Que aquele problema ia passar, mas que eu não poderia viver esse momento de novo com os meus filhos. Que eu precisava ser feliz, gastar o meu tempo, gastar a minha vida com os meus filhos. E aí o Senhor, Ele me trouxe gratidão, querido. Ele me trouxe gratidão por aquilo que eu tinha. E naquele momento, por mais que estava caindo um mundo lá fora, eu cheguei em casa, eu tinha os meus filhos, eu tinha minha esposa,
eu tinha minha família e eu senti que eu tinha tudo, eu tinha a presença de Deus e eu não precisava de mais nada. E a paz que excede todo conhecimento tomou conta de mim. Sabe, a palavra do Senhor vai falar que a paz que excede todo conhecimento, todo entendimento, guardará o coração e a mente de cada um de nós. Só que isso não quer dizer que já guardou, mas guardará. Isso vai acontecer. E vai acontecer quando eu fizer o processo, quando eu começar o processo de cura da ansiedade. O primeiro é buscar a presença do Senhor. O segundo é o discipulado, é buscar estar em comunidade com a igreja do Senhor. O terceiro, não menos importante, é apresentar gratidão, é ser grato de todo o meu coração por tudo aquilo que o Senhor me fez. Sabe, meu querido, se você está passando por esse processo, eu quero te desafiar hoje. Escreve aí 3 coisas que você é grato. Por aquilo que você é grato, para que você não se esqueça que Deus já te abençoou, que você tem coisas para ser grato. E aí a palavra do Senhor vai falar sobre o quarto motivo, o quarto processo ali de cura da ansiedade. Ele vai falar, sabe, sobre tudo aquilo que é bom, é honesto, correto, sobre tudo aquilo que é excelente. Pensem nisso, que a gente tem mania de pensar em tudo que vai dar errado quando a gente tá ansioso principalmente. Mas aqui o apóstolo Paulo tá falando, cara, pensem em tudo que é bom, correto, excelente, proveitoso, tudo que é amável, tudo aquilo que é bom, pensem nisso, guarde a mente de vocês nisso. E quando vocês começarem a se forçar a pensar nisso, ter gratidão por aquilo que Deus fez, isso é o mesmo que gratidão. Vocês vão ser curados, vocês vão ser sarados. E aí sim, a paz que excede todo conhecimento vai guardar o coração e a mente de cada um de vocês. E é isso que eu tenho para declarar sobre a sua vida hoje, que a paz que excede todo conhecimento possa guardar o pensamento e a mente de cada um de vocês. Sabe, querido, se você chegou até aqui, até agora, isso não é à toa. Isso não é à toa. Você não chegou até aqui e porque Deus quer te punir. Você chegou até aqui porque Deus quer derramar a presença dele sobre a sua vida. Esse é o maior e o principal processo de cura que eu e você podemos ter. E eu não sei quão angustiado, quão triste você tem estado hoje. E eu quero pedir para você deixar aqui nos comentários. Escreve aí, meu querido, aquilo que tem deixado você angustiado. Pode ser uma palavra, uma frase, ou contar o problema todo. Mas a gente quer orar por você, eu quero orar por você nesse momento. E depois eu quero ler os comentários e orar por cada comentário, por cada pessoa. E eu quero que depois, daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, uma semana que seja, 2 dias que seja, você possa vir aqui nos comentários e deixar, cara, esse vídeo me ajudou bastante, eu tenho passado por esse processo de cura, de tratamento, e Deus tem falado ao meu coração. Deus, Ele quer mais do que te livrar do cativeiro, querido. Ele quer estar com você, Ele quer passar junto com você. Deus, Ele não te livra dos problemas, das angústias, mas Ele passa junto com você. Ele te dá uma paz que excede todo o conhecimento, derrama da presença dEle e de tudo aquilo que é necessário para que você possa passar por esse problema. Amém? Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça e que os Teus filhos que estão ouvindo essa voz possam receber essa paz. Que Teu Espírito Santo venha agora e derrame da Tua presença, do Teu conforto, do Teu amor sobre o coração de cada um deles, Pai. Que aqueles que têm pensado em morte, eu repreendo isso agora em nome de Jesus. E que o Senhor venha, Pai, com a Tua presença. Espírito Santo, toque no coração deles, porque a Tua palavra, Pai, pode transformar a vida de cada um de nós, Pai. Então que a Tua paz, a Tua palavra, o Teu poder venha habitar no meio do Teu povo agora, Pai. E que eles não chegaram até esse vídeo à toa, então que eles possam receber, Papai, essa oração, crer nela e serem, Papai, curados, sarados, mas mais do que serem curados e sarados, Pai, que eles possam desfrutar da Tua presença, desfrutar daquilo que o Senhor já fez por eles e aquilo que ainda o Senhor vai fazer por eles, Pai. Que eles coloquem o coração e a mente deles naquilo que é bom, naquilo que é excelente, naquilo que é amável, Pai. Em nome de Jesus, leva a mente deles cativa para aquilo que é bom, Pai. E em nome de Jesus, desprende de tudo aquilo que é mal e que é ruim. Eu declaro e profetizo sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, se inscreve, compartilha com alguém que precisa ouvir esse vídeo, vai ajudar bastante. Deixa o seu like. Deus abençoe e fiquem na paz.